Olá, eu sou Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Remax RV, que é uma das 386 franquias da Remax no Brasil. Para quem não conhece, a Remax é a maior rede de franquias imobiliárias no mundo, em número de transações. Ela hoje possui 8.630 agências e mais de 131 mil agentes imobiliários. Obrigada, Remax RV, pelo apoio ao Infra FM Talks de hoje. Olá, internautas da Infra FM, bom vê-los novamente. Bom, estamos aqui hoje para conhecer, para quem ainda não conhece, um profissional que tem quase 35 anos aí de carreira na área não só de Facility Management, mas também na área de Property, Real Estate, Workplace Manager, e eu tenho absoluta certeza que ele vai trazer muito conteúdo para compartilhar aí com a nossa audiência. Eu estou falando nada mais, nada menos sobre o Robson Quinello, que ele está quase, como já falei, 35 anos no setor automobilístico, atuando aí como um profissional de Real Estate, Facility Property na Ford Motor Company. Robson, seja muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Obrigado, Lé. É sempre bom estar conversando sobre um tema que a gente está há tanto tempo aí, né? Jornada tão longa. Esse ano são 35 anos. Comecei muito jovem, aí com 14 anos, como jovem aprendiz na área de manutenção elétrica, e ao longo desses anos todos eu tive a oportunidade de passar por todos os pilares aí da chamada cadeia de facilities. Então, experiência na área de manutenção, depois de construções, office space, facilities, real estate, e ultimamente trabalhando com o time de workplace também. Imagino que também remotamente agora, né? E também remotamente agora. Bastante. E em paralelo a essa carreira corporativa, eu também me aprimorei academicamente falando, então eu fui fazer minha pós, meu mestrado e meu doutorado na sequência, e também venho dando aula já há 18 anos para pós-graduação, então tem bastante coisas para a gente contar aí. Eu sempre falo, eu tenho o privilégio de poder juntar os cases do mestrado, do doutorado, com os causos da vida corporativa. Então dá uma boa mistura aí. Com certeza. E antes que a gente continue para falar um pouquinho mais corporativamente, você com todo esse trabalho que você desenvolveu ao longo dos anos, você também deu um tempo e escreveu um livro para o nosso mercado. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Ah, legal. Esse livro surge na transição do mestrado para o doutorado. Então, naquele momento, já são 14 anos, eu e o Nicolete, que é o coautor do livro, a gente começou a fazer um trabalho que a gente chama de mapeamento bibliográfico, do que futuramente seria o pano de fundo da minha tese de doutorado, que eu trato sobre facilities. E durante esse mapeamento bibliográfico, a gente encontrou dificuldade em literatura nacional, já naquele tempo. Então a gente uniu o útil ao agradável. A gente falou, poxa, a gente está com um bom material aqui, vamos juntar, fazer um livro de negócios que mesclasse prática com teoria. Esse balanço no livro de negócios ele é importante para não deixar o livro se jogar muito para o lado acadêmico, um livro chato, e se jogar demais para o lado prático, fica às vezes superficial. Então a nossa proposta naquele tempo, naquele momento, era oferecer um material de apoio. Ficou um bom tempo sendo quase que exclusivo esse livro no mercado. Isso não é bom. Quando você tem um gap muito grande de trabalhos, de publicações na área, significa que o conhecimento está represado em algum lugar, ou no mercado, sim, ou na academia, e aí você não compartilha o conhecimento. Isso é ruim para os profissionais que estão chegando, mas depois, mais à frente, a gente comenta que acho que está mudando um pouquinho essa história aí no mercado. Essa história. Muito bem, e como todo mundo, você certamente teve que replanejar todas essas suas atividades aí, em todas essas áreas, em função de pandemia e também daqui por diante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento para a gente. Tá.
A área de facilities, né, você sabe mais do que eu, né? Ela é uma área de experimentação. A gente, ao longo dos anos, a gente aprende fazendo. Não tem graduação de Uhum. facilities ainda no Brasil. Então, os profissionais batemos cabeça. Então, talvez esse perfil de experimentação, resiliência, ele acabou sendo favorável lá no ano passado, quando a gente começou com esse processo de pandemia. Então, nós, não diferente de todos os outros profissionais, tivemos que nos adaptar rapidamente. A gente, inclusive, estava no meio de uma grande reforma do nosso futuro HQ, e nos impactou em termos de cronograma, em termos de entregas, em termos de criar protocolos, que mal a gente sabia se seriam os ideais ou não. Os protocolos foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, esses todos que a gente conhece hoje de distanciamento, leitura de temperatura, o trabalho remoto se intensificou, né, para todo mundo. Então, eu acho que o desafio nosso, ele foi, em pouco tempo, a gente ter que se readaptar a um novo formato de trabalho que ainda não está concluído. Nós não terminamos a pandemia ainda, a gente não sabe como é que vai ser esse formato, embora tenham estudos indicando alguma coisa, mas fato é que nós vamos continuar ainda a aprender fazendo. Então, acho que Tá. foram esses os desafios aí do trabalho remoto. Quando a gente fala, por exemplo, em competências, que a gente acaba tendo que desenvolver o tempo inteiro, e Facility, consegue fazer isso com uma maestria muito grande, porque ele está o tempo inteiro resolvendo problemas, 24 horas de todos os lados, então isso faz parte do DNA da atividade, né? Mas, por exemplo, acho que uma das competências é até a forma de liderar hoje, tendo que, por exemplo, fazer gestão à distância. Isso é uma dificuldade, não é? O que mais você complementaria aí? Em competências que a gente precisa, na verdade, que a gente não, né? Que os profissionais da área precisam desenvolver para continuar aí frente ao mercado e liderando as suas áreas. Sim, eu acho que falando de forma abrangente, Léa, Facilities é como um tabuleiro, na verdade. Então você transita nesse tabuleiro, você tem vários desafios e sub-áreas. Você vai lembrar como eu, há 15 anos atrás, a gente procurava trabalho como Facilities, poucas pessoas conheciam esse termo. A gente vem daquela denominação de administração de serviços gerais. Então, quando você colocava no Google da época, você não ia encontrar analista, supervisor, gerente, diretor de facilities. E se a gente olhar de lá para cá, puxa, mudamos muito, a área está muito mais profissionalizada. Hoje, embaixo do guarda-chuva de facilities, a gente tem facilities com properties, com workplace e logo mais, com certeza, real estate se aproximando bastante desse guarda-chuva. Então, a gente sai de uma situação de uma área ainda pouco entendida para algo muito mais consolidado. Os desafios, não só do trabalho remoto, mas de uma visão em geral da área, Leia, se a gente for falar por entidades, pensando sobre carreira, então eu acho que, embora a gente tenha desenvolvido bastante, evoluído bastante, ainda a gente precisa melhorar cargos executivos, até C-level, estou falando, porque em algumas empresas a gente já sabe que o budget de facilities ele é o segundo ou terceiro em proporção. Sim. Né? Então, isso é algo desafiador e acho que pode ser melhorado. O trabalho remoto em si, as empresas já vinham testando o trabalho remoto, não sabiam que teriam que testar à força o ano passado, então aquelas empresas que achavam que fariam isso a médio e longo prazo, de repente elas tiveram que se reorganizar e implantar rapidamente o trabalho remoto para manter os negócios. Então foi uma urgência e esse teste serviu com certeza para definir o novo formato que a gente vai ter aqui para frente, que será um formato híbrido, com certeza. Agora, qual é a fórmula desse formato híbrido? Ninguém tem ainda, com certeza. Então, eu acho que cada empresa vai ter que sentar, testar, voltar, retestar e chegar num ganha-ganha aí com os colaboradores, com os líderes e tudo mais. Então, em termos de carreira, eu acho que
como eu comentei agora, essa evolução para as posições mais executivas tende a crescer, espero que cresçam, porque a gente merece esse espaço em função até de budget que eu falei há pouco. Uma coisa interessante que vem acontecendo, Leia, que é um ponto de atenção que eu faço, algumas pesquisas americanas, demográficas, já mostram que a média de idade dos profissionais de facilities estão em torno de 50, 52 anos. E tem mais gente saindo do que entrando. Então a gente pode ter no futuro alguns apagões. Você sabe que eu fiz uma pesquisa com a média de idade, e a média de idade nossa aqui no Brasil é de 49 anos. Eu ia falar 45, esses dias me perguntaram, eu falei 45. 49 anos, e está entrando mais mulheres, e assim, os homens estão com idade maiores do que isso, e as mulheres com idade menor, que dá essa média. Mas as mulheres, no geral, estão com 10 anos a menos de profissão, mas mesmo assim, 37, 40 anos já é uma idade que não está no pessoal jovem que está entrando no mercado. Exato. E lembrando, Léa, que a gente não forma um profissional de facilities, os FMers, que os americanos chamam agora de FMers, né? Os FMers não são formados de um dia para a noite. Então, essa junção do silver, sou eu, né? O cabelos brancos, né? Do silver, dos novos, né? Essa junção precisa acontecer enquanto a gente está aqui na ativa. Senão a gente tem um gap e aí você tem um apagãozinho aí de profissional muito grande. Ainda falando sobre atualizações, assim, Leia, nós falamos do espaço corporativo agora há pouco. O espaço acadêmico também tem algumas coisas a serem oportunidades de melhorias, eu diria, né? O que aconteceu no Brasil aqui, Leia, a gente ficou também com um gap entre pós-graduações de ponta, de excelência, e muitos cursos de curto prazo, obviamente tem suas exceções, mas muito superficiais. Quando você olha a grade, o conteúdo programático de alguns cursos, realmente eles estão muito defasados. Então, se criou um espaço, inclusive é uma oportunidade, de crescer mais cursos com mais conteúdo, mais robustos, mais modernos, inclusive, entre essa ponta de excelência e cursos mais rápidos, cursos de aperfeiçoamento. Isso é um ponto que eu acho muito importante de desenvolvimento. Eu tinha comentado com você de livro, que nós publicamos há 14 anos atrás, e hoje, obviamente, a gente vê mais publicações. Ainda acho pouco. Eu acho que mais pessoas precisam se arriscar, porque é um trabalho que exige uma certa disciplina e ninguém fica rico escrevendo livro técnico, tá? É importante deixar claro, mas eu acho que tem espaço, sim, porque a área de facilities, ela tem peculiaridades e ramificações muito interessantes. Você tem hoje facilities de museus, facilities de estádios, facilities hospitalar, facilities governamental. Veja que interessante, as secretarias de obras dos Estados Unidos, principalmente das prefeituras, possui lá um facility manager. Nada mais justo, porque a gente sabe cuidar de infraestrutura. Então, você também tem o facility do agronegócio, um tema muito forte agora é o Facilities 4.0, os KPIs de facilities precisam ser discutidos, OKR também precisam ser discutidos. Então você vê, tem uma janela aí de oportunidades para quem está chegando agora e que queira, lógico, escrever algo de conteúdo, algo autêntico, muito grande. Então você tem um espaço para a moçada chegar junto, muito interessante. E na língua portuguesa a gente não tem journals ainda. Então, as revistas científicas, a gente ainda acaba ficando muito focado no que acontece na língua inglesa, nos Estados Unidos e Europa. E, Leia, veja que interessante, a gente precisa começar a olhar para os asiáticos, eles estão escrevendo muito sobre facilities. E também há trabalhos muito interessantes do Oriente Médio. Então, essa diversidade na área de facilities, ela é fundamental para a gente aumentar e também
a pujança não só corporativa, como acadêmica ao longo dos anos, né? Concordo com você, Robson. Acho que precisa mesmo ter um equilíbrio aí, principalmente dessa parte acadêmica, uma atualização, que a gente tem algumas coisas no mercado, como você falou, mas eu acho que ainda tem muito a fazer e tem muito ainda a se compreender sobre essa atividade, porque como ela é uma atividade muito aberta, muito extensa, né, aí você acaba às vezes tendo que ter um conhecimento um pouco mais estratégico, eu falo um pouco mais olhar o todo, né? Totalmente diferente quanto que cuidar só de uma área ali, o dia a dia, né? Não é isso. Então, para você poder contribuir, realmente você precisa ter essa visão um pouco mais sistêmica e mais estratégica para contribuir com o mercado. E é só um parênteses, Olé, indo nessa esteira, não querendo te interromper, desculpa, tem um outro agente no ecossistema nosso muito importante, que são as associações profissionais. Então, as associações ajudaram e ajudam muito a divulgação da profissão, mas ainda eu sinto que há uma oportunidade muito grande, Léa, da gente fazer isso nas universidades ainda. Então, lá na graduação do administrador, do engenheiro e do arquiteto, eu cito essas três porque são as mais comuns na nossa área, né? Arquitetura, administração e engenharia. Então, seria interessante a gente também fazer esse trabalho de formiguinha via associações, para que o jovem que está começando ali veja uma oportunidade de carreira em facilities, não esperar tanto para ingressar na carreira, né? E a gente está hoje a gente tem um contingente de conhecimento muito amadurecido. Você mesmo falou de 49 anos de idade média, significa que nós estamos num momento muito maduro de conhecimento. Sim. E isso não pode ser perdido, né? Então, isso também é fundamental. Muito bem, Robson. Indo aqui, foi inclusive um dos objetivos aqui até para te convidar, que eu queria saber de você, quer dizer, o que os profissionais que atuam no nosso mercado, né, na atividade de Facility Management, eles podem fazer para fora da empresa, não só quando eu falo em termos de comunidade, principalmente agora como a gente tem aí o agravamento social em função da pandemia. Como você acha, né, que esse nosso mercado, essa união de profissionais que são tão diversos, tão rápidos para resolver as coisas, podem contribuir também com um trabalho um pouco mais social? Então vamos lá, vou tentar construir uma narrativa com você, hein? Para a gente ver se a gente chega numa ideia. A pandemia, o ano passado, ela nos trouxe um desafio que foi reorganizar o espaço interno das empresas, certo? Então isso é fato. Então, muito provavelmente os escritórios terão formatos diferentes, a gente não sabe exatamente qual é esse formato, que depende de cada empresa, cada setor. Então, essa nova formatação do trabalho, ela não foi só interna. A gente, com o trabalho remoto, nós estamos também, entre aspas, forçando uma nova distribuição do trabalho, do espaço do trabalho. Então, as pessoas estão trabalhando mais em casa, inclusive algumas estão conhecendo os seus bairros hoje. Né? Ela falou, nossa, eu não sabia que aqui em volta tinha isso e tinha aquilo outro. As pessoas estão agora trabalhando em diferentes espaços e isso mudou essa geografia. Então, somado a essa nova formatação, a pandemia, de fato, trouxe e trará um agravamento social bastante significativo, e esse impacto social, eu acredito que nós, como Facilities, Léa, a gente pode ser perfeitamente o elo de ligação entre o espaço físico interno das empresas e o espaço físico externo, público. Como se daria isso? Eu costumo até fazer um exercício fácil de fazer, qualquer um pode fazer isso em casa ou no trabalho. Tem que andar um pouquinho, né? Então, Facilities tem que... A gente tem hoje muita tecnologia, acaba ficando um pouco atrás demais do computador, mas não pode esquecer que Facilities, ele é um antropólogo antes de tudo, né? Ele tem que ouvir, sentir, ver, observar. Então, o exercício que eu sempre proponho, ele pode partir de um degrau mais simples, indo para o mais complexo. Saindo do seu portão, eu vou de maneira lógica, figurativa, saindo do portão da sua empresa, lembrando que a gente às vezes cria muros do espaço entre a empresa e o externo. A gente tem que lembrar que esses muros não existem mais.
né? Hoje existe um chamamento social das empresas, que até antes da pandemia era algo assim, quase que optativo, então as empresas usavam isso para criar reputação, melhorar a reputação e tudo mais. Hoje, com esse agravamento que se dará nessa década, Leia, essa década toda nós teremos que reconstruir o país, com certeza, então esse muro já não existe mais. Então o exercício que eu proponho é sempre assim, comece pelo básico. Quando você sai do seu portão, o perímetro da tua empresa, a calçada da sua empresa, ela está ok? Ela é transitável? Ela está limpa, conservada? A iluminação da sua rua, embora pública, ela está ok, funcionando? O jardim, se é que tem, muro, cerca. Esse é o primeiro exercício que eu sempre falo para o Facilities fazer, criando esse elo do interno para o externo. Muita gente vai dizer, nossa, mas que coisa simples. E aí eu te falo, como eu ando muito aqui nessa região central de São Paulo, isso não está muito bem. Tem muitas oportunidades. Você não consegue uma pessoa com cadeira de rodas andar em São Paulo, numa calçada, ou uma pessoa um pouco com uma dificuldade, ou com uma certa idade, ela não transita. Então, o primeiro passo, para ser bem simples, para não ir muito além, é veja o entorno da sua empresa, não pense mais em muros. Esse é o primeiro exercício. Se a pessoa que está fazendo esse exercício disser, não, aqui no meu âmbito está tudo ok, no meu entorno está tudo beleza. Ótimo, que tal ampliar um pouco esse olhar para outros espaços públicos? Quais espaços públicos que a gente tem hoje que tem uma carência muito grande? Eu vou dar um exemplo de um, que é onde eu estive e estou há 44 anos, que é a escola, ou como aluno ou como professor. Se eu somar que eu comecei com 5 na pré-escola, fui para o doutorado até 35 e depois continuei dando aula até hoje, então são 44 anos de escola. E a escola pública, Léa, a gente tem em torno de 14 mil escolas públicas em São Paulo. Elas têm muita carência de infraestrutura. Então, que tal fazer um exercício, obviamente, com um acordo da diretoria da escola e da empresa? Que tal enviar ali para essa escola o facility da empresa, pedindo para ele listar as principais necessidades de infraestrutura de uma escola pública? Por que eu falo da infraestrutura? Porque somos nós que criamos e cuidamos de infraestrutura, né, Léa? O resumo de o que Facilities faz, resumidamente falando? Cuida de espaço físico e de pessoas. Sim. Né? Então, que tal usar essas habilidades, essas competências e buscar, eu dei exemplo de escola, pode ser qualquer outro aparelho público, né? Mapear essas escolas, a empresa pode fazer isso e ajudar. Existe um plano do governo agora, recente, que foi muito polêmico com relação a cores e tudo mais, acabou não dando em nada. Ou seja, se você visitar uma escola pública de periferia, certamente vai ter algo a ser melhorado, a ser corrigido. E eu falo de escola porque a gente cuida de workplace. E o que é workplace, né, Léa? Talvez ao longo da vida a gente passe por 3 principais. É o lar, a casa da gente, para quem tem lar, infelizmente, né? Sim. É o trabalho, para quem tem trabalho também, e a escola. A escola é um espaço social fundamental para o nosso desenvolvimento. E passada essa pandemia que hoje está na mão dos profissionais de saúde, esse bastão está na mão dos profissionais de saúde, sem dúvida nenhuma, Léa, esse bastão vai ser passado para a escola, para a educação. Porque eu não tenho dúvida que a gente só vai conseguir sair desse atoleiro nessa década com a educação. E isso vai para as mãos dos professores. Então, de repente, eu não tenho a empresa ou a minha empresa não tem condições de pintar ou ajudar a escola inteira. Que tal ver a sala dos professores? Que tal dar um ambiente um pouco melhor para eles? A cozinha, o banheiro da escola, ou, de novo, um outro aparelho público. Então, eu acho que esse link nosso do espaço físico privado para o espaço físico público, ele pode ser feito pelos facilities. Então esse eu acho que é o nosso grande desafio para essa década. Eu acho que é excelente essa colocação que você fez, e acho que além de tudo isso, tem um ganho do profissional que fizer esse trabalho, que é quase uma consultoria, né? Um MBA de um aprendizado num outro segmento.
Ô, Leia, e tem Isso também é, retorno para tem retorno para a empresa, sim, porque isso é reputação. Hoje nós sim, falamos muito dos indicadores de ESG, que é o meio ambiente, social e governança. aham, Então, isso está atrelado, inclusive, Leia, à retenção de talentos. Hoje a gente sabe que os jovens que estão entrando estão muito atentos e dão muita importância a engajamentos autênticos, empresas que se engajam autenticamente. Não é mais, eu não estou falando daquela propaganda ostentação, de você vai lá sim, pintar a escola, tira foto pro LinkedIn, pro Instagram e some. isso, Não é isso. Eu acho que é você aham, acolher, é abraçar um projeto. Isso não dá para ser feito por uma pessoa só. Por isso que sim, eu acho que isso é um trabalho que nós, de Facilities, junto com empresas que estejam dispostas, eu também estou disposto, tá? Sempre lembrando para aham. não ficar no discurso a coisa, eu acho que a gente pode fazer esse movimento. Eu sei que não é o único e talvez nesse momento nem seja o prioritário, porque hoje a prioridade é comer. Aliás, é um dado muito triste que a criança hoje da escola pública vai para comer, não para estudar. Olha que situação que nós chegamos. Mas eu acho que a gente pode sim contribuir e, primeiro, eliminando esse muro, porque a gente ficou muito autocentrado no espaço físico das empresas. Então a gente fez muita coisa, desenvolvemos demais a área de facilities dentro das empresas. E do muro para fora, a gente sempre tem aquela ideia, né? Ah, mas é público. Isso é do governo. Não, não é do governo, é nosso, é da comunidade ao entorno daquela empresa. Então, é esse o caminho, é desafiador. Então, Robson, eu queria saber qual é a mensagem que você tem aí para os seus colegas que também trabalham em Facilities Managers, mesmo porque você tem uma carreira aí de quase 35 anos e você se tornou certamente muito resiliente. E queria saber qual que é a mensagem que você daria para os nossos amigos profissionais do segmento, já que nós temos indústrias que estão crescendo e temos indústrias que estão em depressão, né, que estão Sim, recessivas. Então, a gente está num mercado sim. totalmente diferente, e isso causa uma certa angústia, acho que a palavra é essa, no mercado. Então, qual é a mensagem que Sim. você daria para esses profissionais? Olha, Léa, para quem está começando é não ter medo da área. É uma área desafiadora, é uma área de experimentação. De novo, a gente não tem ainda uma formação de graduação no país. Aqui um dia nós vamos ter, com certeza. Mas quem está chegando, bora lá, estamos junto. Para quem está na área há mais tempo e agora ou perdeu o emprego, infelizmente, isso é o caso de muitas pessoas, eu acho que é um momento muito interessante para ampliar conhecimento. Porque a área de facilities, Olea, ela puxou, até por conta da gente cuidar de workplace, por exemplo, de pessoas, ela puxa aí novas competências. Por exemplo, eu falei rapidamente, antropologia, sociologia, psicologia, eu não estou dizendo que tem que voltar para a faculdade, porque você tem cursos hoje virtuais de curto prazo, que você pode melhorar suas habilidades, suas competências. E, sem dúvida, a parte de data science está crescendo muito, 4.0, estatística. Então, talvez esse seja um momento para quem pode fazer isso, óbvio, aproveitar esse tempinho e dar um up nas habilidades que eu chamo de habilidades secundárias de facilities. A gente tem muito forte as hard e soft competências na área, isso todo mundo tem e tem muito amplamente divulgado em diversos cursos, mas tem essas competências secundárias que elas são muito sutis e que são fundamentais para o aperfeiçoamento da área. Então, quem começa sem medo, quem está no momento silver, também não tenha medo. Aproveita agora para dar uma absorvida e, mais importante, Leia, eu acho que o novo e o que está já mais maduro é ter uma conversa, certo? É buscar quem é novo, mentoring, todos nós estamos disponíveis, conhece os amigos, todos que deram entrevista para você, conhece todos eles, são nossos amigos, gostam de fazer isso, a gente gosta de fazer isso, então não se acanhe de perguntar, de pedir ajuda, porque nós estamos tudo no mesmo barco, no mesmo time. Tá Muito bom? bom, Robson. Em nome de toda a audiência aqui do InfraFM Talks, a gente gostaria muito de agradecer todo o conteúdo que você compartilhou.
foi realmente muito importante, e a gente espera te encontrar em breve, não só em outros eventos ou em outros cursos, mas principalmente que a gente consiga, aí, junto com tudo isso que você contou para a gente, criar realmente um projeto para trabalhar fora das portas das nossas empresas. Eu acho que isso é muito Sem dúvida, positivo. Tá bom? sem Então dúvida. fica aqui o Obrigado, nosso Léo. Um abraço e abração. nosso agradecimento. Obrigado, tchau, tchau. Tá.